essa sessão de hoje vai ser mais rápida, tá? Porque esse conteúdo da semana, dessa segunda semana, eu acho que não tinha muita complicação. Era repetição, era para vocês perceberem, né, um pouco melhor como que é o tipo de trabalho, né, que, enfim, que a gente vai realizar, né? Deixa eu só ver aqui uma situação. Chat com todos, não. Forma, lateral layout, mosaico. Ok, bom, então vamos lá. Essa sessão de hoje vai ser um pouco mais rápida, porque mais é para a gente ir tirando dúvidas, né? O meu objetivo dessa segunda semana era mostrar para vocês um pouco da parte mais cansativa, né, desse trabalho, tá? Tanto a gente viu já dos perfis engenheirados, mas dos perfis standard também é até um pouco mais chato, entendeu? Então, assim, a gente é um trabalho interessante, toda a parte de modelagem, preparar ali as peças desenhadas, as pranchas, mas aí chega nesse finalzinho, é um pouco cansativo. Mas a ideia aqui dessa segunda semana era que vocês percebessem, primeiro, como que é esse trabalho repetitivo, e segundo, quanto tempo que vocês iam levar para fazer esse trabalho, né? Esse é um projeto, enfim, padrão, né, dos que a gente costuma fazer aqui, enfim, normalmente tem entre ali 100 e 200 páginas, né? Enfim, a ideia era ver o que a gente ia ter de problemas, que foi o que algumas pessoas relataram, né, no grupo essa semana, e em relação aos trabalhos que eu recebi, a maior parte estava muito boa. Eu vou só relatar aqui alguns pequenos problemas que houveram. E o seguinte, em relação ao... deixa eu colocar aqui na tela e deixa eu partilhar a tela. Então, só um minuto. Então, partilhar aqui o ecrã. Então vamos lá, vocês já estão a ver aí, né, o ecrã, né? Penso que sim, né? Então é o seguinte, esse resultado aqui dos trabalhos que eu recebi, teve 3 alunos, se eu não me engano, que tinha aqui alguma alteração, aqui alguns metros, 20 metros, 10 metros e tal. E o que acontece? Porque, quando que isso aqui normalmente acontece? É o seguinte, lembra que eu falei que quando a gente está organizando isso daqui, por exemplo, terminou os perfis de 100, eu dou aqui um espaço de 5 linhas, é por causa disso daqui, né? Eu pego, vou copiar esse daqui e vou colar aqui. Notem o seguinte, ó, a primeira linha aqui é o pendente 6. Aqui deu certinho, tá? Só que algumas vezes eu clico na linha errada e ele acaba comendo aqui o primeiro perfil, tá? Então, e aqui em alguns casos isso aqui altera a quantidade final, tá? No entanto, a gente tem como verificar se isso aqui está certo observando a primeira página aqui do manual de fabricação. Eu vou abrir ele aqui no Mac e vou abrir ele aqui no Windows para vocês poderem perceber a diferença, tá? Então, assim, enquanto abre aqui o projeto, eu vou falar aqui um pouquinho de quais foram os erros que a gente encontrou, tá? O principal deles era a questão da fonte, né, da gente ajustar, e aqui no caso é só ajustar a fonte da legenda ali, do nome da Quant e de alguns outros elementos que estão ali na capa, né? Uma outra situação que eu acho que não foi erro, foi que algumas pessoas acharam que não era necessário, era fazer aquele preenchimento do autotexto, tá? Ou seja, colocar ali as informações do projeto e tudo mais, tá? Era mais para que vocês pudessem fazer esse exercício. Aqui no
No Mac não abriu ainda. Vamos já abrir novamente. E o terceiro erro foi algumas pessoas que não chegaram a ordenar, ou seja, pegar aquela imagem da capa e jogar ela lá para o fundo, tá? Lá para o final. Mas vamos já abrir aqui. Tá, abrir aqui o projeto. Alguém que está aqui na sessão em direto teve aquele problema que foi relatado lá no grupo, não? De algumas imagens estarem sem ligação? Não conseguirem editar o 3D? Não, eu não. É. Pois, porque o seguinte, aquilo ali realmente eu já tive em outras situações, né? E aí normalmente a gente só clica ali com o botão direito e coloca religar ele, mas é porque assim, como eu também não tenho o costume de enviar o ficheiro para outras pessoas editarem, já faz tempo que eu não tenho esse problema de referências, né? Comigo, aquilo que aconteceu é que eu nem sequer havia a possibilidade de fazer a religação do documento. Eu basicamente, Sim. quando se carregava ou seja, primeiro deixa de ser possível selecionar o modelo a não ser com o arrasto. Sim. E depois, quando se carrega com o botão direito, pronto, eu basicamente não dava a possibilidade de fazer a edição. Pois, ele não dá opção nenhuma, né? E isto só se resolveu eliminando o modelo e fazendo a importação do modelo novamente. Sim. No documento original estava ok. Pois é, porque normalmente quando a gente envia o ficheiro layout, ele vai com junto os ficheiros de referência, né? Vai. É uma questão só de depois de encontrar eles. Mas enfim, vamos já aqui abrir. Quando eu faço essas transmissões ele fica bem lento aqui, mas vamos ver se a gente consegue abrir ele. Renato, diga. Boa noite. Diz lá. Eu coloquei lá algumas questões, nomeadamente quando está a organizar o ficheiro PDF dos painéis. Eu, em muitos casos, quando fui organizar a posição da numeração dos perfis, sim, eu, pelo menos, se fosse eu a interpretar aquele desenho, eu em muitas situações coloquei a posição do perfil em cima do próprio perfil. Porque sim. Por vezes, se ele ficar muito desorganizado, poderá criar alguma confusão. Eu acho que é uma coisa que, se o Renato concordar, né, de futuro, os planos que fizerem vão ser organizados dessa forma. E depois tinha outra questão, que era, não dá para fazer uma seleção para eliminar as cotas no desenho todo de atacado, tem que ser só um a um? Não, é assim, vamos lá. Primeiro, da indicação está em cima do perfil. Eu acho que por padrão é assim mesmo que ele fica. Não sei, eu vou até aqui quando eu abrir aqui o projeto, eu vou ver como é que está isso. Mas é dessa forma. O que acontece é que quando a gente tem muito perfil um perto do outro, acaba ficando um por cima do outro, né? Em relação a eliminar cotas, não, eu acho que você pode entrar, dar 2 cliques ali no modelo, e se você vir com o mouse, né, com o rato, da direita para a esquerda, que nem no AutoCAD, tudo que ele estiver encostando na seleção, ele seleciona e aí você faz um... Sim. Eu estava a dizer, nas próprias opções gerais do desenho... Não, eu não consigo. Eu não sei se as cotas estão em um layer específico. Isso eu nunca observei. Talvez até estejam, né? Fala aí, Mauro. Quer falar alguma coisa? Não, costuma ter muito problema de cota em cima da outra nos reforços de cabeceira, né? Exatamente. Naquela zona ali é que é muito confuso. E às vezes, por exemplo, se eu tenho um painel retangular, né? Eu tenho, digamos assim, a barra de cima, a do meio do painel e a de baixo, né? Às vezes essas indicações elas também ficam em cima de um perfil vertical e às vezes pode ser que cause ali alguma confusão. Porra, aqui tá muito devagar isso daqui.
Vamos lá ver. Deixa eu fechar aqui umas janelas aqui dos outros softwares para ver se... Ok. Mas, enfim, no geral tá bem interessante o resultado agora do treinamento. Dessa terceira semana é que a gente vai começar a ver umas coisas mais diferentes, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, nesse resumo aqui, ó, eu consigo mais ou menos verificar aquela informação do ficheiro Excel, né? Então, aqui, ó, vamos lá, ó. Se eu vier aqui, ó, 100.1.2, 100.1.2, 815.29. Ó, então, isso aqui, ó, serve para eu verificar se as minhas contas estão batendo certo, tá? Em relação aos parafusos, isso aqui sempre pode arredondar para mais, tá? Eu vi que alguém arredondou tipo 8.600, alguma coisa assim, não. Pode arredondar para mais, até porque... normalmente, quando as fábricas vão separar esses parafusos, eles não vão contar, eles não vão pegar por caixa de 1.000, não. Eles vão normalmente pesar. Eles têm ali, sabem quanto que pesa 1.000 unidades, então mais ou menos coloca ali na balança e vê 9.000 unidades e manda, tá? Então, diz lá, Alexandre, você ia falar? Normalmente é a caixa, mas nesse caso é o peso. Não, então, não, nem sempre é pela caixa, percebe? Por isso que eu falo que é melhor sempre arredondar também aqui para cima, porque assim, como muitas vezes eles importam esses parafusos numa quantidade, enfim, embalagens bem maiores do que 1.000, tá? Se você for comprar parafusos, aí sim, você vai comprar em caixas de 500, de 1.000 unidades e tudo mais. Agora, essas empresas elas compram quantidades muito grandes, então nem sempre a embalagem é com 1.000 unidades. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Aqui no Windows, né, é uma questão de alterar aqui a fonte desses elementos aqui. Aqui, alguém estava falando sobre algumas... Em alguns elementos você altera um e ele já altera todas as páginas, e outro era individual, né? Então vamos aqui passar aqui para um projeto aqui de um painel, tá? E isso acontece pelo seguinte, ó, se eu vier aqui no layer, e vocês verem aqui, ó, esse ícone aqui, ó, que tem uma folhinha atrás da outra, significa que esse aqui vai aparecer em todas as páginas, ó. Então deixa eu só apagar aqui, ó, para vocês verem, ó. Todos esses elementos aqui, ó, se eu alterar em uma página, ele já altera em todas. Se eu trouxer isso para cá, ele vai fazer essa alteração aqui em todas, né? E se eu clicar nele e ele selecionar em vermelho, significa que ele está nessa de, se eu alterar em uma página, ele altera em todas, tá? Isso daqui não se preocupa com essa informação, tá? Até porque a gente vai trabalhar da seguinte forma, vocês sempre vão me enviar o ficheiro editável. Então, assim, aqui no Windows ele está com essa informação desse jeito, mas quando eu abro no Mac ele já está com uma outra... já está numa outra escala e consegue se ajustar. Uma outra situação aqui que me perguntaram, tá? Ele vem aqui, ó, por padrão, esse 3D, ele é criado em vetor, tá? E aí me perguntaram por que eu mudava para raster, se eu não me engano. É pelo seguinte, aqui ele está numa visualização bem interessante, tá? Bem boa, digamos assim, a qualidade. Mas no Mac, essas imagens aqui, elas não estão saindo com as linhas, tá? Então fica um desenho um pouco estranho. E aí eu vou já mostrar aqui para vocês aqui um resultado. Então, assim, essa situação a gente realmente tem que mudar aqui para raster. Essa a gente tem realmente que mudar para raster. E pronto. Eu vou mostrar agora aqui para vocês o resultado aqui quando eu exportei eles. Deixa eu abrir aqui. Ó. Então vamos lá. Ó. Esse aqui, ó, eu exportei em vetor,
tá? Normal. E esse aqui eu exportei em raster, tá? Em algumas situações, o raster ele vai ficar com uma qualidade inferior. Nem foi o caso aqui, tá? Aqui o raster até ficou com uma qualidade melhor, tá? Mas não é comum. O comum é que o vetor fique com a qualidade melhor. Mas enfim, aqui por padrão a gente vai usar assim. Ó, e aqui ó, eu já exportei ele no Mac. Então ó, vejam que isso aqui ó, ele já tá numa escala ok, né? Então aqui não tem grandes problemas. E aqui a questão, por exemplo, se eu tiver com a ligação toda aqui com o modelo, eu consigo clicar no botão direito aqui e colocar... Ué, cadê esse aqui nem... Aqui, ó, abrir no SketchUp, tá? Então, por exemplo, muitas vezes, às vezes eu tenho algum erro aqui, algum problema, eu clicava com o botão direito, abria no SketchUp e pronto. Só que quando dá aquele alerta aqui em amarelo, normalmente não dá para fazer isso, né? E assim, em algumas situações a gente conseguia também clicar aqui e vir aqui ó, no Relink Model Reference, tá? E aí eu teria que procurar aqui ó, o painel PLA1 lá no sítio onde eu gravei, né? Então assim, nesses últimos ficheiros que eu mandei para vocês, né, compactados, um deles está esse ficheiro layout e todos os modelos no SketchUp de referência, tá? Só que como eu criei eles no SketchUp 2020, estão todos eles na versão 2020, tá? E aqui, deixa eu só ver se eu consigo abrir ele só ver se eu consigo abrir ele aqui. Cadê? Não é esse. Informações, treinamentos, segunda semana. Vamos lá. Pessoal, dúvidas? Tiveram dúvidas nessa segunda semana? A terceira é que vai ser um pouco mais complicado. Eu já disponibilizei alguns vídeos, mas eu tive que parar as gravações no meio. Então eu vou ver se amanhã ou na sexta-feira eu termino as gravações. E ali é que a gente começa a ter um pouco mais, digamos assim, um pouco mais de trabalho. Tá? É ali também que vocês vão começar a ver se o computador de vocês tem potência para trabalhar com esses projetos, tá? Principalmente ali nas duas primeiras folhas, tá? Que são quando a gente tem ali a maquete principal em 3D, né? E quando a gente tem também ali depois a sequência da obra. Não sei por que ele não está querendo abrir aqui. Deixa eu fechar aqui. Boa noite, Renato. E tentar de novo. Boa noite. E aí, Antônio? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Tirando as partes ruins aí que aconteceu comigo, tudo beleza. Pronto. Vou ter que investir no PC, cara. Esse meu não rodou. Não? Tem disso. Não. mas até o meu, às vezes, Não ele rodou. fica... Até o meu, ele fica devagar, então, às vezes, também Por exemplo, esse meu aqui, ó. Quando eu tô... tudo. Eu estou usando um Mac i5 16 GB, se não me engano. Que eu tinha um de mesa, agora eu voltei para um portátil. E às vezes eu realmente sinto tem que ele... Core 3, né? O i3 aí já... Mas ele tá muito lento. Eu tava fazendo os projetos, ficheiro, e ele, quando chego para finalizar, ele buga e apaga tudo. Não, se ele realmente não tiver potência, ele vai fechar mesmo, né? Isso aí não tem muito para onde fugir.